Olá, querido amigo, estimado irmão, nós estamos aqui para finalizar a lição desta semana, o quinto tópico, uma mensagem para os últimos dias. Como a promessa de 2 Samuel se cumpriu. Então, nós estamos estudando a lição de Davi e nós vamos ver como essa promessa agora se cumpriu, uma promessa que Deus havia feito a Davi e que mesmo após a sua morte, a sua linhagem seria de um reino eterno. O texto de 2 Samuel 7,16 diz assim: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Lucas 1, 30 a 31. E disse o anjo então a Maria, Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então nós vemos aqui a promessa que Deus fez a Davi, que o reinado, que da sua descendência viria o Messias, da sua descendência viria o Salvador do mundo, o Redentor. Então a promessa feita a Davi, que se cumpriu tempos depois, muitos tempos depois, muitos anos depois, já ali na vinda de Cristo ao mundo, por Maria, e o Senhor havia lhe prometido dar o trono eterno. Então, da descendência de Davi viria Cristo, o Messias, e ele teria o seu trono eterno, o reinado de Deus, o reinado do Salvador desse mundo. Então viria da descendência de Davi. Essa é uma promessa que Deus fez a Davi, aquele homem que buscava ser temente a Deus, embora tenha caído, mas se levantou. Então foi um grande privilégio, de Davi ter o Salvador do mundo na sua descendência, um reino eterno. E nós vamos ver aqui na B que mensagem escrita por Davi é de particular importância nesses últimos dias da história da Terra. Que mensagem é essa escrita por Davi, que tem essa importância nesses últimos dias para nós? É a guarda da lei de Deus, No Salmo 119, Davi diz assim: Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Então aqui está o pedido de Davi, e a mensagem que ele escreveu para todas as gerações, e que é de grande importância para nós nesses últimos tempos, É fundamental para o povo de Deus observar os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, a lei, os 10 mandamentos. E foi sobre isso que Davi escreveu, da sua vontade, do seu desejo de enaltecer a lei de Deus, de observar os estatutos do Senhor. E uma mensagem para o povo de Deus hoje que nós devemos viver e pregar nesses últimos dias, a restauração da observância da lei de Deus, os 10 mandamentos, que é um estatuto perpétuo entre Deus e o seu povo, Então nós devemos observar também esse desejo de Deus que Davi manifestou, Davi viveu e quis transmitir para as futuras gerações e chegou até nós hoje, Então nós devemos também ter o mesmo desejo, a mesma vontade de enaltecer, restaurar a lei de Deus, fazendo com que toda a terra possa então entender a vontade do Senhor nesses últimos dias, É possível que os homens avancem tanto na maldade, sob contínua repreensão, que Deus veja que deve exaltar e vindicar a própria honra. É o que está ocorrendo no período atual da história da Terra. Todas as modalidades de crime têm se manifestado de forma cada vez mais impressionante. A Terra está cheia de violência dos homens contra os seus semelhantes. Então os homens, a partir do momento em que não observam mais a lei de Deus, caem nesse estado deplorável. Crimes e mais crimes, pecados e mais pecados. E era essa a vontade de Davi, que a lei de Deus fosse restaurada.
E essa também deve ser a vontade de Deus nos seus últimos tempos. Qual será a posição da igreja diante disso? Será que aqueles que no passado tiveram respeito pela lei de Deus serão atraídos para a corrente do mal? Será que a transgressão quase global e o desprezo pela lei de Deus obscurecerão a atmosfera espiritual das almas? Será que o desrespeito à lei de Deus varrerá as barreiras protetoras? Como a maldade e o desrespeito pela lei de Deus prevalecem, ela deve ser menos valorizada? Pelo fato de ela ser anulada pela grande maioria dos que vivem na terra, os poucos fiéis devem se tornar como os desleais e agir como os ímpios? Pergunta a cada um de nós. Não deveriam antes oferecer a oração de Davi? Já é tempo de operares ao Senhor, pois eles têm quebrado a tua lei. Então, Salmo 119, são orações como esta que os servos de Deus devem oferecer continuamente a Ele. Essa prece revela uma entrega de alma e de mente a Deus. É a consagração que Deus nos tem pedido para fazer. Então, nesses últimos dias, nós devemos seguir o exemplo de Davi, enaltecer a lei de Deus, porque a lei de Deus vai ser a base ali para a grande controvérsia. Nós sabemos das profecias, o dia obscuro que o mundo vai desejar, vai querer observar, mas nós, enquanto pudermos, devemos sempre estar trazendo a lembrança do mundo, das pessoas, da igreja, o verdadeiro dia de guarda, a observância da lei de Deus por completa, não sermos atraídos pela corrente do mal, mas a cada dia continuarmos no caminho do bem. E ao observarmos a lei de Deus, com certeza, nós iremos ter uma mente melhor, nós iremos nos consagrar ao Senhor, nós iremos nos voltar para Ele. Essa é a vontade do Senhor para nós e também foi a vontade de Davi quando escreveu essa mensagem ao deixar de exemplo para as gerações futuras. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra.